Bom dia, pessoal. Tá funcionando. Bom dia, meu nome é Ana. Eu sou arquiteta de soluções aqui na Databricks. E eu sou o Caio, também arquiteto de soluções da Databricks. E a gente está aqui hoje para ilustrar tudo isso que foi muito bem apresentado agora pelo Salles em formato de uma demonstração, né? E qual que é a ideia dessas demonstrações que a gente vai fazer aqui agora? A gente quer mostrar para vocês como a gente consegue empoderar os mais diversos perfis a trabalhar aqui no Databricks através de toda a nossa engine de inteligência artificial. Então, hoje, para a gente começar, o primeiro passo, a gente vai personificar aqui algumas personas, né? Então, a primeira persona, ela é a Alice. A Alice, ela é uma diretora regional de um grande banco global, né? E qual que é a missão dela? Né? Então, ela acabou de ser notificada que ela vai ter que fazer uma apresentação em meia hora sobre a evasão dos clientes na região dela, que é o Brasil. E ela tem somente meia hora para se preparar para essa apresentação e para ter um dashboard para ela mostrar alguns números. Porém, ela tentou entrar em contato nessa última hora com a equipe de tecnologia e não encontrou ninguém para ajudar ela. Então, ela lembrou de algumas das apresentações que ela assistiu da Databricks e lembrou que a gente tem o Lakeview Dashboards. E no Lakeview Dashboards, ela pode construir dashboards completos através da inteligência artificial generativa, utilizando linguagem natural. Então, é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Então, o primeiro passo seria ela entrar aqui no Databricks e, através dessa aba de dashboards, ela teria aqui acesso a todos os painéis já criados e aqui nesse botão, ela poderia começar a criar esse dashboard. Então, aqui já teria algumas instruções super simples de como começar a criar esse dashboard. E o primeiro passo seria adicionar o dataset que popularia esse painel. Então, ela selecionaria a tabela, né? Então, ela já saberia onde está, então aqui no nosso catálogo, selecionaria aqui o esquema e selecionaria a tabela necessária. Feito isso, ela já teria uma prévia desses dados, lembrando, tudo governado pelo Unity, então ela só teria acesso aos dados que ela deveria ter, e aí começaria a criar o seu dashboard. Então, o primeiro passo seria colocar um título, né? Então, poderia colocar, por exemplo, análise de churn por estado, né? Então, feito isso, ela vai começar a criar realmente os gráficos. Então, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai arrastar, clicar aqui nesse botãozinho aqui de gráfico, e ela vai começar a pensar, a primeira coisa que eu quero mostrar são os clientes com propensão à saída por estado. Então, ela mandaria essa instrução, teria o resultado aqui do seu gráfico, ela poderia clicar em Accept para já ter esse primeiro gráfico iniciado. O próximo passo, criar mais alguns gráficos, né? Então, o segundo gráfico, ela poderia fazer o seguinte. Então, ela selecionaria aqui, e aí ela poderia colocar algo como, por exemplo, renda mensal por estado. Feito isso, ela teria aqui um gráfico de barras, ela poderia pensar, mas eu prefiro um gráfico de linhas, né? Então, eu posso vir aqui e alterar para o meu gráfico de linhas. Legal, feito isso, ela ainda precisa de mais duas informações para ela apresentar, então ela continuaria criando aqui esses gráficos. O próximo gráfico, ela poderia colocar informações sobre já criar direto o gráfico que ela quer, né? Então, cria um gráfico de pizza com a quantidade de clientes por índice de satisfação, né? Então, ela quer apresentar o índice de satisfações nos atendimentos dos seus clientes também. Feito isso, ela poderia analisar, dar uma conferida para ver se está tudo certinho. Legal, conferir. Então, agora a gente pode, né, analisou aqui, legal, vamos criar mais um gráfico. Então, aceitei a sugestão do Assistant. E vou adicionar mais algum gráfico aqui. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uso de cheque especial por idade. Feito isso, gerou o gráfico. Ela poderia fazer o seguinte, analisar, ver se está tudo certinho. Feito isso, em menos de 5 minutos, ela conseguiu finalizar esse gráfico. Aí ela poderia lembrar, mas é legal ter um filtro, né? Vai que alguém me pergunta sobre alguma região específica. Então, ela poderia buscar aqui nos campos, né? Um campo como estado, por exemplo. E aí ela poderia fazer um teste. Vou filtrar aqui por Rio de Janeiro, por exemplo, só para ver se está tudo funcionando. Então, ela selecionaria aqui o RJ. Legal, está funcionando o filtro certinho.
Então, agora feito isso, ela já teria um gráfico pronto para a sua apresentação, né? Então, outro ponto importante, ela até depois poderia utilizar esse gráfico, né, para o pessoal de tecnologia incorporar aí nas soluções, acoplar aí alguma aplicação web de vocês. E feito isso, ela poderia até compartilhar já com o pessoal que vai estar presente na reunião. E com isso, em menos de 5 minutos, ela conseguiu criar o dashboard e agora sobrou 25 minutos para ela se preparar para a sua apresentação. Obrigada, gente. Agora a gente vai ter mais uma persona aqui nas nossas demonstrações. Essa persona também é um usuário de negócio e ele se chama Marco. Ele é um gerente de agência e ele gostaria muito de ter uma solução de IA generativa para perguntar diversas informações sobre os seus clientes, para quando ele começasse o seu dia no trabalho, esse próprio assistente poderia ajudar ele no seu dia a dia. Então é isso que a gente vai demonstrar agora através da solução Data Room da Databricks. Então, o primeiro passo, né? Então, ele teria aqui o link, né, do Data Room, e aqui ele já poderia começar a trabalhar. O primeiro passo que ele poderia fazer, por exemplo, é pedir para explicar o dataset que está por trás aqui desse chat. Então, a gente teria uma resposta com diversas informações, né? Qual é a descrição da tabela, quais são as colunas, a descrição de cada coluna. Lembrando que tudo isso também está integrado com a governança do Unity Catalog e ele também só teria acesso aos dados que ele tem permissão. Poderia, através de tables, também ter essas informações, né? E feito isso, ele poderia já pensar aqui o que ele vai perguntar para esse chat do Data Room. Então, a primeira pergunta que ele gostaria de fazer, já que ele também está preocupado com a evasão de clientes, seria perguntar quantos clientes com mais de 5 anos de relacionamento têm propensão à invasão em Campinas, que é a região dele é de Campinas. Então, ele já veria que tem 48 clientes que têm risco de evasão. Então, ele já pode perguntar aqui diretamente quais são esses clientes. E daqui, o Data Room já traria algumas respostas para ele saber quais são esses clientes, traria algumas informações, como anos de relacionamento com o banco, por exemplo. E, a partir daí, ele poderia fazer o quê? Ordenar esses clientes para ele começar a sua estratégia para evitar que esses clientes saiam do banco, né? Então, ele poderia pedir para ordenar esses clientes por maior renda mensal, por exemplo. Então, tendo essas informações, ele poderia começar a perguntar outros tipos de informação, né? Então, como, por exemplo, ele poderia falar o seguinte: qual é o canal preferencial desses clientes, né, que tem propensão à saída? Então, ele teria aqui algumas informações, mas caso ele quisesse ver isso em formato de gráfico, ele ou poderia pedir para o chat, ou clicar no botão ali já para aparecer como um gráfico de pizza. Agora, visto tudo isso, ele quer começar a falar com o Douglas, entrar em contato com ele para evitar que essa evasão aconteça. Então, ele pode pedir informações específicas sobre esse cliente, né? E ele quer saber, inclusive, qual é o índice de satisfação dos atendimentos, quantidade de atendimentos que ele já teve e qual é o canal preferencial. Visto que o canal preferencial desse cliente é o e-mail, ele poderia pedir essa informação. E agora, tendo esse e-mail do cliente, ele poderia entrar em contato para evitar que esse cliente saia do banco. E aí vocês podem estar pensando, mas qual é a complexidade para criar uma solução como essa, né? Já que aqui eu já estou mostrando a solução pronta para vocês, tá? Então, vocês vão ver que, na verdade, é muito simples. Em questão de menos de 1 minuto, a gente já consegue colocar essa solução para os usuários de negócio de vocês utilizarem. Então, agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai simular a criação de uma sala de dados do Data Rooms. Então, basicamente, aqui é a tela principal. Então, após acessar a tela principal, o que a gente precisa fazer? Clicar em New Room. Aí, a gente pode colocar um título nessa sala de dados, uma descrição, caso necessário, selecionar o recurso computacional que vai rodar por trás, e aqui a gente coloca qual é o nosso catálogo, esquema, tabela, e pode ser mais de uma tabela presente aqui nesse Data Room. Feito isso, a gente salva, procura aqui o nosso Data Room, e basicamente a gente tem o nosso Data Room disponível. A gente pode também colocar algumas instruções para esse chat saber o que ele é, né? Então, aqui no caso, ele é um assistente de inteligência artificial que apoia o gerente de agência bancário, salva essa instrução
e pronto. Agora, o gerente de agência ele pode ficar comunicando com esse chatbot para ajudar no seu dia a dia. Né? Além de tudo isso, a gente consegue compartilhar algum gráfico em específico ou algum dado que esse chat respondeu para o gerente de agência. Né? Então, ele pode copiar esse link e compartilhar, por exemplo. Inclusive salvar, né, executar no dia seguinte alguma célula especial. Então, seria basicamente isso para criar essa sala de dados, tá, pessoal? Então, agora, né, o que eu quero saber, né, Caio, para os usuários de tecnologia, também é simples operar aqui no Databricks? Boa pergunta, Ana. Para responder essa pergunta, eu vou passar pela jornada da Sabrina. A Sabrina é uma analista de tecnologia. A missão dela é criar produtos tanto para os seus clientes internos, tanto para os seus clientes externos. Seja para aumentar a produtividade, para aumentar a assertividade, para entregar mais valor para o cliente final. Então, a Sabrina, ela viu a palestra do Cris e falou, eu quero criar um chatbot aqui, mas eu não quero levar isso para o meu usuário final ainda. Eu quero levar, por exemplo, para o Marco, o gerente da agência. Qual que é o desafio do Marco, o gerente de conta? Ele tem que responder perguntas sobre muitos assuntos diferentes. Ele tem que responder perguntas sobre cartão de crédito, sobre conta corrente, sobre seguro, sobre empréstimo, sobre financiamento, sobre consórcio, sobre todos os produtos bancários que vocês conhecem muito melhor do que eu. Tem toda uma gama de produtos. É impossível para o Marco ser especialista em cada um desses produtos, em todos esses produtos. Então, como é que a Sabrina consegue gerar um assistente usando IA generativa para ajudar o Marco na sua missão? A ideia principal aqui é como é que eu consigo pegar uma base de conhecimento e acoplar ela ao LLM para entregar esse valor. Então, aqui, de maneira bem simples, a gente tem aqui a parte do LLM, que é o modelo de linguagem, que é ali que no nosso caso aqui, o Salles mostrou o DBRX, que foi criado pela própria Databricks. Tem os modelos abertos, como o Llama, como o Mixtral. Tem os modelos, né, comerciais, né, como o GPT, que todo mundo conhece. E aqui do outro lado a gente tem a base de conhecimento, que ela tem que estar acoplada para os dois juntos, né, o meu LLM conseguir responder apenas com base no que está ali, para evitar problemas como ali o que foi mostrado mais cedo, né, o problema da GM recomenda um carro da Ford, ou o da Air Canada inventando uma política de reembolso que não existe. E isso é chamado de Retrieval Augmented Generation, é o RAG. O Salles mostrou rapidamente, e aqui eu vou fazer essa demonstração, como na Databricks você consegue pegar a sua base de conhecimento, subir ela num Vector Search, que é a ferramenta que vai permitir o LLM interagir com a sua base de conhecimento e entregar esse chatbot na ponta. Então, o primeiro passo é testar os LLMs, né? Aqui o Salles falou, nós temos várias opções de LLM, talvez a gente tenha opções específicas para cada caso de uso, seja por assertividade, seja por custo, seja por velocidade de resposta. E o que a Databricks te entrega num produto que chama Playground, que vocês, né, no Databricks de vocês vai encontrar aqui no canto da esquerda, você abre essa tela em que eu consigo colocar diversos modelos, né? A Databricks já fornece para vocês esses modelos, DBRX, Mixtral e Llama, diretamente você paga por token, e aqui eu consigo fazer perguntas para eles, né? E aqui o caso de uso que eu estou trazendo, como a Databricks não é uma empresa financeira, a gente não tem produtos bancários, a gente trouxe um caso de uso um pouco mais genérico, um pouco mais aberto, mas que todo mundo vai conseguir correlacionar, que é o caso de uso de imposto de renda, né? Vou fazer perguntas para ele sobre imposto de renda para ele me responder, mas vocês podem extrapolar para o caso de uso de vocês, fazer perguntas sobre produtos bancários, fazer perguntas sobre produtos específicos, né? Então aqui eu consigo mexer com os prompts para garantir que ele entenda qual que é o papel dele, eu consiga colocar alguns guardrails, consiga pedir para ele responder em português, né? Quem já brincou com esses modelos sabe que ele tem a tendência de levar para o inglês, e eu consigo fazer uma pergunta para ele e eu consigo comparar. Aqui nesse caso, por exemplo, eu vou perguntar como é que eu declaro os meus imóveis no imposto de renda. E aqui a gente pode ver que os modelos vão ter respostas ali, alguns em velocidades diferentes, né? Com respostas diferentes. Aqui a gente está falando de um modelo sem a base de conhecimento. Ele está respondendo apenas com base nos dados que ele foi treinado, e aí, na maioria dos casos, você tem dados abertos da internet. Então, aqui, nesse momento inicial, a Sabrina está avaliando apenas a capacidade do modelo de responder. Está respondendo em português, está seguindo ali a pergunta que está sendo feita, está trazendo informações relevantes, não está trazendo uma linguagem inapropriada, e ela vai conseguir mexer no prompt para fazer esses ajustes. Outras coisas que a Sabrina vai conseguir olhar.
a geração de tokens, qual que é a velocidade de tokens que está sendo gerada por cada um dos modelos, quantos tokens no total estão sendo respondidos, o tempo total que demorou para ter essa resposta. Dependendo do caso de uso, ela pode estar mais ou menos tolerante a uma latência maior ou menor. Às vezes ela vai preferir uma latência menor e sacrificar um pouco a assertividade ou o tamanho da resposta, ou o contrário. Após a escolha do modelo de LLM, vem a parte que é trazer a base de conhecimento. E nós temos hoje 2 jeitos bem simples de você conseguir aportar essa base de conhecimento. Pegar o seu dado e colocar num vector search. O primeiro deles é o caso que você já tem uma tabela no seu Lakehouse, né? Já está ali no seu catálogo. Essa é a carinha do Unity Catalog dentro do Databricks, para quem não conhece. E uma vez que eu entro no meu catálogo, eu consigo localizar a minha tabela. Vamos ver. Olha. Deixa eu ver se foi. Tentar de novo. Deixa eu voltar. Problemas técnicos aqui. Aí. Acho que agora vai. Aí, agora foi. Eu consigo localizar a minha tabela, que, por exemplo, ela já tem vários trechos, né? Aqui no nosso caso de uso aqui da Receita, né? Do Imposto de Renda, eu posso ter vários trechos aqui dos próprios documentos que a Receita disponibiliza. Aqui eu peguei um aleatório, servidor público em missão no exterior. Tem vários artigos aqui correspondentes, transferência de residência. Então, eu já tenho uma tabela dessa dentro do meu Lakehouse, eu quero levar ela para o Vector Search. Qual o caminho? Eu venho aqui e clico no Create Vector Search Index. É tão simples quanto isso. Coloco o nome dele, chave primária, o endpoint que ele vai estar colocado. Algumas opções bem básicas aqui, eu consigo rapidamente já transformar minha tabela que está no meu Lakehouse e colocar ela no meu Vector Search Index. E ela vai morar também dentro do Unity Catalog. Tudo governado dentro do Unity Catalog. Aqui tem todas as informações de qual que é o sync, qual que é a tabela na qual ela se baseia e como eu utilizo essa tabela posteriormente. O segundo método é um pouco... Eu não tenho essa tabela já no meu Lakehouse, mas eu tenho uma coletânea de documentos. Por exemplo, tem uma coletânea de documentos em PDFs que eu quero subir para o meu Lakehouse para isso virar um Vector Search. A gente também tem essa possibilidade dentro do Databricks. A gente tem aqui o que a gente chama do Volumes, que é um lugar onde você consegue levar arquivos, né? Então, nessa pastinha de PDF, eu consigo vir aqui nesse botão do Upload e subir esses arquivos que estão na minha própria máquina diretamente para o Databricks, para essa pasta. Então, eu simplesmente vou arrastar o meu PDF para cá e ele fazer esse upload para o meu Lakehouse, para o meu volume. E a partir daqui, eu consigo pegar isso, temos um template de notebook para automaticamente já pegar esse arquivo e levar para o Vector Search. E aqui eu também consigo deletar, né? Eu consigo ter essa gestão, e eu também tenho tudo isso dentro da governança correta. Eu tenho o permissionamento, quem pode interagir com esse volumes, eu posso ter diversos volumes para essa interação. Então, de maneira bem simples, tanto se a minha tabela já está no Lakehouse, quanto se eu quero subir PDFs para o meu Lakehouse, a gente consegue criar esse Vector Search. E quando eu junto os dois, a gente volta aqui para a persona do Marco. Quando o meu produto estiver pronto, o Marco vai ter que interagir com isso. E a gente tem aqui o que a gente chama hoje de Reg Studio, um produto que ainda está em preview, mas já está sendo finalizado, a gente já consegue demonstrá-lo. Aqui, por exemplo, o Marco pode entrar e fazer uma pergunta sobre imposto de renda. Aqui ele vai fazer uma pergunta, talvez seja relevante para alguns, né? Estamos em época de imposto de renda, se eu posso declarar minha sogra como dependente, né? De repente eu consigo ali algum benefício fiscal. E fazendo essa pergunta, o que ele vai fazer, o modelo? Ele vai bater na minha base de conhecimento, no meu Vector Search, vai buscar o documento relevante e vai responder. Infelizmente não, gente. Quem já estava com esse plano, aparentemente não pode. A Receita não permite isso. Tem algumas regrinhas específicas que talvez seja permitido. E o que é legal, eu mostro a referência, né? A referência, esse arquivo que está lá no meu Volumes, e aqui os trechos que o meu Vector Search julgou que eram relevantes para essa resposta. Então, o Marco, ele não precisa confiar cegamente na minha resposta. Ele consegue entrar no detalhe para ver, né, qual que foi o documento que foi utilizado para embasar. Ele consegue baixar o documento, ele consegue ver os trechos do documento mesmo que embasaram aquela resposta, para sim ele tomar a sua decisão final, se ele vai declarar ou não a sogra como dependente nesse caso, mas no caso do Marco, do produto bancário, ele pode tirar suas próprias conclusões. De novo, tudo com as referências que estão na base de conhecimento, né, que é proprietária de vocês. E por fim, a última perninha aqui, que talvez seja mais importante.
Quando o meu modelo erra, o que eu faço, né? Como é que eu pego esse feedback? Como é que eu interajo com isso? E hoje a gente tem aqui já embutido no nosso Reg Studio essa questão de eu fazer o feedback. Primeiro, eu posso responder, essa pergunta foi respondida corretamente? Nesse caso, sim. Eu posso falar, ela foi precisa, ela foi relevante, ela foi bem estruturada, eu consigo dar feedbacks qualificatórios e eu consigo também escrever uma mensagem. Gostei, mas aqui eu poderia ter tido mais detalhes. Isso pode ser dado pelo usuário, aqui pelo Marco no final, ou se eu estou fazendo um piloto com a minha equipe, todo mundo contribui com esses feedbacks, né? E aqui, eu quero mudar a resposta, eu também tenho essa opção, já colocar ali e já editar diretamente a resposta para eu dar minha sugestão de resposta correta. Todos esses dados vão sendo coletados e vão sendo alimentados dentro do Databricks, numa tabela, dentro do catálogo, que eu vou conseguir fazer os dashboards. Como a Aninha mostrou mais cedo, usando o próprio Lakeview Dashboards, eu consigo fazer perguntas sobre como é que está a minha questão aqui de quantidade de requests por dia, ou se as minhas respostas estão ajudando ou não, se estão certas ou estão erradas. Eu consigo pegar todas essas métricas e trabalhar e continuar ali no desenvolvimento do meu produto. Então, isso é um pouco de como o Databricks consegue ajudar a vocês a usarem IA generativa nos seus próprios produtos. E com isso eu passo aqui para o Leandro fazer uma palavrinha antes da gente fechar para um break. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, Caio. Obrigado, Aninha.